Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de discipulado. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos agora para a lição número 2, que é o Espírito Santo transforma a sua vida. Vamos falar um pouco sobre quem é o Espírito Santo, o que ele faz e sobre essa transformação que ele faz na nossa vida, tá bom? Então eu quero abordar aqui alguns pontos com você. Começando no ponto 1 aí, na apostila. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Isso está claro para nós, né? Faz parte da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em Mateus 28:19, quando Jesus dá a grande comissão para os discípulos, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o Consolador, que sempre estará conosco e dentro de nós. Em João 14, 16 e 17, que está escrito aqui, Jesus está falando para os discípulos que o Espírito Santo ele está agora com vocês, porque naquele momento em que ele pregava ali, o Espírito Santo estava dentro só de Jesus. Então Jesus estava com eles, automaticamente o Espírito estava com eles. Mas Jesus fala, mas depois ele estará em vocês e para sempre. Então depois da cruz, o Espírito Santo habita dentro de todo aquele que é filho de Deus. Então, como ele estava com os discípulos antes da cruz, o Espírito estava com eles. Se você lê lá João 14, 16, 17, está escrito isso. Mas para mim e para você, para eu e você que vivemos no pós-ressurreição de Cristo, ele já enviou esse Espírito. Então esse Espírito ele não está conosco, ele não está fora de nós, ele está agora dentro de nós. Amém? Então nós não precisamos invocar o Espírito, nós não precisamos, como muitas vezes nós cantamos de maneira equivocada e não tão exata, Espírito Santo, seja bem-vindo, como se ele estivesse fora e agora que nós estamos no culto, estamos na reunião e nós chamamos o Espírito veio. Não, o Espírito já veio, irmão. Já está dentro de nós, tá bom? Isso é muito importante que você saiba. Deus, o Pai e o Filho fazem morada dentro de nós através do Espírito Santo. João 14, 23, que é o versículo que está aqui na apostila, Jesus está dizendo: aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, tá? Então o Espírito Santo já mora dentro de todo aquele que é filho, que ele vai falar isso mais para frente agora aqui, ó. Ponto 2, quem tem o Espírito Santo? É uma pergunta, né? Deus dá o Espírito Santo somente para quem é seu filho. Olha o que fala lá em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, que significa paizinho ou papai, né? É uma expressão carinhosa de um filho para o pai, tá? Então é somente para quem é seu filho. Ah, mas todos somos filhos de Deus. Não, isso não é verdade. João no capítulo 1, verso 12, nós vimos bastante esse versículo na lição 1, diz assim: a todos quanto a ele receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, nem todos são filhos. Todos os homens são criaturas de Deus. Foram criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus.
mas filho de Deus é só quem recebe Jesus Cristo. Por quê? Porque ser filho de Deus não tem nada a ver com o que eu e você fazemos. Então, se você ouve que não é filho de Deus porque não tem Cristo, não se ofenda com aquele que está dizendo isso. Primeiro porque não é essa pessoa que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito lá o que eu acabei de falar. E não tem a ver com o que eu e você fazemos ser filhos de Deus. Ser filho de Deus é debaixo do mérito de Jesus Cristo, porque Ele é o único Filho de Deus. E é somente Ele que pode dar poder para que todos os outros homens sejam filhos de Deus. Por isso que a Bíblia, em alguns versículos, chama Jesus de primogênito, ou seja, o primeiro filho. E também chama Jesus de unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. Somente através de Jesus nós podemos ser filhos de Deus. Então, se você quer ser filho de Deus, não fique bravo não fique beiçudo aí, porque você descobriu que você não é filho de Deus. Não fique com raiva, não fique contrariado, pelo contrário. Se você quer ser filho de Deus, melhor ainda, venha até Cristo Jesus, porque Ele vai te dar poder para você ser filho de Deus. Agora, se você não quer o Filho de Deus, se você rejeita Jesus, você jamais vai poder ser filho de Deus. Sinto muito, mas essa é a verdade. Vamos seguir aqui então. Quem habita agora em seu corpo? 1 Coríntios 6,19. O que diz aqui, ó? Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Então, Paulo aqui está falando para os coríntios. Vocês agora são templo do Espírito. O Espírito habita em vocês. Então, respondendo essa pergunta, quem habita agora em seu corpo? O Espírito Santo. Assim esperamos, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são pontinhos. O que você me diz aí? Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 8, 14 e 16. Romanos 8, 14 e 16. Diz assim a palavra de Deus: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a resposta aí que você pode colocar na sua apostila. Seguindo aí o ponto 3. O Espírito Santo ajuda você a orar. Todo dia você deve tirar tempo para estar sozinho com Deus, falando com Ele. Vamos ver o que diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em secreto. Então seu Pai, que observa em secreto, os recompensará. Então todo dia é importante que a gente tire um tempo para estar sozinho com Deus. É claro que nós estamos com Deus o tempo todo. É claro que nós podemos orar em qualquer lugar agora. Você não precisa esperar o domingo para orar na igreja.
no salão, né, onde se reúne a igreja, porque a igreja ela não é um lugar físico, mas nós vamos falar mais de igreja lá numa outra lição. Mas você não precisa esperar uma reunião, você está aí no seu trabalho, na sua escola, no ponto de ônibus, em qualquer lugar, por causa da nova aliança em Cristo, porque agora o Espírito Santo ele habita em você, você pode falar com ele em qualquer lugar, isso é maravilhoso. Mas Jesus aqui ele está nos dizendo da importância de a cada dia tirarmos um tempo específico para orar. E aqui na apostila, o autor está nos dizendo que o Espírito Santo ele nos ajuda a orar. Seguindo aqui, não sabemos orar como convém. Por isso, o Espírito Santo nos assiste em nossas orações. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está escrito lá em Romanos 8, 26 e 27. Então, nós não devemos nos preocupar com a nossa maneira de orar. Puxa, como eu queria orar que nem o pastor lá da igreja. Ele fala palavras tão bonitas, ele ora de uma maneira tão especial. Como eu queria orar como meu líder. Como eu queria orar como aquele irmão, né? Que ele ora de uma maneira forte. A minha avó, ela falava que gostava de ouvir o pastor da igreja falando, que ele tinha uma fala muito bonita, ela dizia assim, né? Então não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. Ninguém tem uma fala melhor que a outra, que o outro. Ninguém sabe orar, essa é a verdade. Nenhum de nós sabemos orar. O Espírito Santo é que ora por nós. Por isso que ele é tão importante. Por isso nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Devemos orar em todo tempo no... 3 pontinhos aí para a gente responder. Efésios 6,18. Vamos ver o que está escrito lá. Orar no... O que será que está escrito lá? Eu acho que você já sabe, né? Mas... Efésios 6,18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Então devemos orar em todo tempo no Espírito. É isso que diz lá. Devemos vigiar e orar para não entrarmos em 3 pontinhos, em tentação. Mateus 26, 41. Eu não vou abrir aqui para que a gente não perca muito tempo, tá? Mas você pode tomar nota se você não tiver impresso o material. Eu vou sempre citar os versículos aqui para você acompanhar. Ponto 4 aí então. O Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. Olha só que maravilha. Então sempre que você estiver lendo e meditando na palavra, você precisa fazer isso orando, pedindo para que o Espírito Santo traga revelação a respeito daquilo que você está lendo. É muito importante aí na sua apostila, para você tirar tempo todo dia para meditar na palavra de Deus, para que você possa aprender a vontade de Deus para a sua vida. Quem obedece a Deus é abençoado por Ele. Por quê? Porque a bênção de Deus é Cristo. Então, quem obedece, quem nos capacita para obedecer a Deus é o próprio Espírito Santo. Então, a bênção de Deus, que é Cristo, está em nós pelo Espírito. Quando você deve meditar na palavra de Deus? É uma pergunta. Quando que você deve meditar na palavra de Deus? E aí nós temos uma resposta aqui que o autor colocou lá em Josué,
Josué capítulo 1, versículo 8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então, claro que aqui é uma promessa do Velho Testamento, tá? E ele está falando sobre a lei, sobre o livro da lei. Nós que vivemos na Nova Aliança, e nós vamos estudar um pouco isso mais para frente, nós não vamos meditar na lei de Moisés, né, dia e noite, né? É claro que vamos ler, é importante, mas o autor da apostila colocou aqui esse versículo, mas esse versículo ele está falando a respeito da lei. E nós agora vivemos na lei do Espírito de vida, né? Mas essa questão de meditar na palavra de Deus dia e noite serve também para nós nos dias de hoje, tá bom? Por que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração? Você sabe disso? Por que você deve guardar a palavra de Deus no nosso coração, no seu coração? Para não pecar contra Deus. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seguindo aí, não precisamos só de pão, comida, para viver, mas precisamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou isso no deserto, em Mateus 4:4, quando foi tentado pelo diabo. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. 3 pontinhos, né, para você completar. A palavra de Deus não passará. Lucas 21, 33. Seguindo aí. A palavra de Deus é a verdade. O que a verdade faz para nós? Para você responder aí. O que a verdade faz para nós? Está escrito lá em João 8, 31, 32. É um versículo bem conhecido. E conhecereis a verdade os libertará. Então, o que a verdade faz para nós? A verdade nos liberta, irmãos. Liberta, nos faz livres. E quem é a verdade? Segundo a palavra de Deus, isso não está na apostila. João 14,6, não está aqui nessa lição, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Quem que nos liberta? Jesus Cristo. Ele é a verdade. A verdade nos libertará. Então, se nós entendemos que devemos conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quem que nós devemos conhecer? A Cristo. É por isso que estamos meditando, para conhecer a Cristo. E é o Espírito Santo que nos leva a conhecer a Cristo. Então vamos encerrando aqui. Não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas também, 3 pontinhos, praticantes. Tiago 1,22 vai falar a respeito disso. Sede, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, todo aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus está se enganando. E nós não queremos nos enganar, nós queremos praticar a palavra de Deus. Muitas vezes não entendemos a palavra de Deus, né? Não é verdade? Quem foi enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas que o Filho nos ensinou? Ó, o Espírito Santo, né, amados? É o que a gente está entendendo aqui. João 14, 26 vai nos falar a respeito dessa verdade. Vamos ver lá o que está escrito em João 14, 26.
Diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quem foi enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas que o Filho nos ensinou? O Espírito Santo. Por isso que é tão importante nós conhecermos, obedecermos a palavra, para que o Espírito viva dentro de nós. Então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, a gente continua na próxima aula. Um grande beijo para você e seja íntimo e cheio do Espírito Santo, tá bom? Beijão, até a próxima aula.